A paz do Senhor Jesus, amados do coração de Deus. Nesta manhã queremos trazer uma reflexão para o nosso coração. Em primeiro lugar, quero dar paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos, aqueles que estão online, aqueles que estão em casa, aqueles que porventura estiverem no trabalho. Quero pedir aqui a graça de Deus, a proteção para todos os nossos amados irmãos, os homens e mulheres que estão à frente na batalha, principalmente os profissionais da área da saúde, da limpeza, da segurança, independente da sua crença religiosa. Quero pedir a proteção e a graça de Deus sobre a vida de cada um. Queridos, quero mandar a paz do Senhor para a nossa amada congregação, Igreja Assembleia de Deus, Tempo Central, Congregação Planalto Canidezinho, a todos os nossos membros e congregados, nossos obreiros, a paz do Senhor a cada um. Queridos, eu quero ler com os irmãos Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículos de número 36, diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Quando viu isso, o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Diz, pois, qual destes o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse-lhe: Julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Mas esta regou meus pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo, seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Queridos, a paz do Senhor, irmão Eldivan, Deus o abençoe, querido. Saudade de você, viu? Todos vocês que estão participando comigo, queridos, quero tirar uns minutinhos também, tá bom? Para falar com cada um dos irmãos que nos estão nos dando a honra. Eu quero aqui nesta manhã refletir um pouquinho sobre as nossas motivações. Nós temos aqui, irmãos, nessa passagem que você conhece, nesses personagens que nós encontramos nessa passagem, nós encontramos uma mulher, Simão e o próprio Cristo. Mas aí, queridos, eu quero falar sobre as nossas motivações, e que nos leva a refletir, e a pergunta é: qual é a nossa motivação em servir Jesus? Essa é a velha pergunta desde que o cristianismo começou, desde que Jesus chamou seus discípulos, desde que nós aceitamos a Jesus. Você e eu sempre vamos enfrentar essa pergunta, e nós mesmos vamos passar, ou já passamos por situações como essa. Qual é a nossa motivação em seguir a Jesus? Antes de entrarmos no texto, Israel Silva, paz do Senhor, meu irmão. Antes de entrarmos no texto, eu quero falar sobre algumas motivações que não são coadunantes com a palavra de Deus. Vamos lembrar de Atos 5, do 1 ao 4, uma passagem bem conhecida. Ananias e Safira. A motivação daquele casal, se você observar, a igreja estava crescendo, o evangelho estava se expandindo, a igreja estava em ebulição espiritualmente, estava fluindo, o evangelho estava
digamos, a flor da pele. Eles estavam vivendo o primeiro amor. E agora, com a ação de coração, muitos começaram a doar seus bens para ajudar os próximos. Aí então aparece no cenário esse casal que resolve aparecer, entre aspas. Eles fizeram planos, irmãos já sabem, e a motivação deles não era ajudar o próximo. A motivação deles não era socorrer o necessitado. A motivação daquele casal, não era a motivação verdadeira. Eles queriam sair bem na foto, vamos usar essa expressão. Eles queriam sair bem na live. Eles queriam sair bem na filmagem da igreja da época. Queriam sair nos anais, na história da igreja, como um casal bondoso, que doou seus bens para ajudar o próximo. Mas a motivação não era essa. A motivação era de aparecer. A motivação era o seguinte: eles doavam só uma parte, ficavam bem na fita, como nós dizemos hoje, e não ficavam totalmente pobres, porque faziam doar só a metade. Que tristeza, os irmãos sabem o desfecho dessa história. Já imaginou se isso acontecesse ainda hoje com toda a igreja? Então aquela motivação não era certa. Era uma motivação de autopromoção, que o Senhor nos guarde disso. Agora nós vamos ver, meus queridos, outra motivação também muito perigosa. Está lá em Atos, capítulo de número 9, versículo 1 ao 14. A história de Paulo, ou Saulo. Nós vamos ver que muitas pessoas dizem que foi o próprio Jesus que mudou o nome de Saulo para Paulo, mas nós não vemos isso. Mas não vou entrar no mérito da questão. Independente de seja Saulo ou Paulo, mas aqui ainda era chamado de Saulo de Tarso. Qual era a motivação dele? Uma motivação errônea. Cego, ele estava cego pela religiosidade, mas para ele, na sua mente, no seu coração, ele estava certo. Então muitos hoje, irmãos, estão servindo a Deus, mas com motivações erradas. E se nós tivermos cuidado, a religiosidade nos cega. Quer ver uma coisa? O que a Bíblia nos diz na parábola do bom samaritano? Para nos mostrar que o levita, a religião, o sacerdote, a religião, eles estavam tão cegos que eles passaram de largo. Então Saulo de Tarso, ele tinha uma atitude errônea, mas para ele estava certo, ele estava perseguindo. Então temos cuidado com as nossas motivações. O que é que nos motiva a servir ao Senhor? Qual é a nossa mola mestre? Qual é a nossa fonte? Qual é o nosso impulso? O que nos impulsiona a adorar e a servir a Jesus? Outra situação muito parecida com a de hoje, sabe qual é, meus queridos? Você vai encontrar lá em João, capítulo 12, versículos 4 ao 6. Numa história um pouco parecida com essa que eu estou lendo, não vamos confundir, dois episódios muito parecidos, nós vamos encontrar, depois que houve aquela oferta, aquele derrame do perfume da irmã de Lázaro, Judas vai dizer assim: para que esse desperdício? Poderia ter guardado, vendido e dado aos pobres. Olha o discurso bonito, discurso comovente, discurso emocionante, discurso que talvez se eu estivesse lá eu teria até chorado de tanta emoção com o discurso daquele. Será que não parece com os dias de hoje? Será que não parece com a nossa classe política, com a nossa classe religiosa? Porque se existirem, irmãos, três discursos muito parecidos, sabe quais são? O discurso de um político demagogo, a oratória de um jornalista sensacionalista e também o discurso de um religioso de más intenções. Pense em três discursos parecidos. E esse discurso aqui foi muito bonito. Pense numa pregação que daria para pular, glorificar a Deus, plantar bananeiro, dar um karatê gospel, dar um chute no ar, um soco no ar, cada um tem a sua maneira de adorar, mas foi muito bonito quando ele disse: poderíamos ter guardado e ter doado aos pobres. Foi um belo discurso, mas uma egoísta motivação, ou seja, a motivação dele não era dar para os pobres, a intenção dele não era dar para os pobres, não era distribuir, porque a Bíblia deixa bem claro que ele era ladrão
e tinha a bolsa, ou seja, ele que guardava, ele era responsável pelas finanças. E não tem mais o que conversar, e não tem mais o que tentar defendê-lo, infelizmente. A Bíblia diz que ele era ladrão, infelizmente. Então, qual a motivação dele? Qual era a motivação? E ele vai fazer um discurso bonito. Hoje não é diferente. Quantos discursos nós escutamos, irmãos, quantas pregações que nos derramam lágrimas, quantas pregações que nos arrancam suspiro, quantas mensagens que nos levam muitas pessoas ao delírio, ao êxtase. Mas aí, qual é a motivação? Qual é a motivação de fazer isso? O caso de Judas era terrível. O de Judas, ele foi um belo discurso, mas a motivação não era essa. Meus queridos, agora voltando para o texto, nós vamos encontrar aqui também algumas motivações diferentes. Olha aí o que diz o versículo de número 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Nós já percebemos aqui, você já percebeu, você já conhece essa história, que o fariseu não somente o convidou, ou não o convidou com a motivação de arrependimento, não o convidou com a motivação, não vemos isso aqui, não percebemos isso na vida desse cidadão. Quem sabe, permita-me nós pensarmos, não é pecado nenhum, quem sabe ele não convidou Jesus somente para sair na foto? Quem sabe não convidou Jesus, é que nós estamos vendo isso hoje, o camarada está lá no mundo, infelizmente ele é um cantor, ele é um artista famoso, aí ele cai no esquecimento, aí ele pensa o seguinte, vou procurar o público gospel, que graças a Deus a igreja abraça mesmo, a igreja é sincera, a igreja é amável. Aí muitos vêm arrependidos, mas outros não vêm com o intuito de apenas lucrar, de apenas voltar a ser famoso novamente, de apenas receber aplausos. Olha, queridos, esse rapaz, ele convida Jesus, a motivação dele ele deixou bem claro, não tem como julgar, você está julgando aquele homem, não, a Bíblia está julgando, ele não convidou Jesus por arrependimento, ele não convidou Jesus para reconhecê-lo como Salvador, ele não convidou Jesus para mudar a sua vida, ele apenas nos dias de hoje queria sair na foto, ele apenas no dia de hoje queria tirar uma selfie com Jesus, nos dias de hoje ele apenas queria sair nos melhores jornais, na linguagem dos jornalistas, nos tabloides ingleses. Eles queriam sair na primeira capa, olha, fariseu, fulano de tal, ou Simão da Silva, sei lá, o sobrenome dele, ele recebe Jesus na sua casa. Olha aí a foto. Se nós observarmos a motivação daquele homem, infelizmente é a motivação de muitos. Muitos querem Jesus, queridos, apenas como trampolim. Observe, meu querido, que quando é período de eleição, há período que as pessoas procuram as igrejas somente com o intuito, sabe de quê? Você já sabe, depois de eleito, se possível antes, tomar ceia, fala até em línguas, é crente das canelas de fogo. O irmão Jacques está perguntando aqui se em Fortaleza não tem dessas coisas. Ora não tem muito agora porque nós estamos de recesso, viu, Jacques? Depois vai voltar um bocado. Voltando para o texto, meus queridos, o versículo de número 37 diz assim: eis que uma mulher da cidade. Agora nós vamos ver outra motivação. Aí Lucas, ele vai dar o currículo dessa mulher. Uma mulher pecadora. Ou seja, dentro dos padrões da cultura daquela época. Porque o pecado, ele não tem cultura, né? O pecado, cada pecado é diferente de acordo com a cultura, não. Pecado é pecado. Mas aqui dentro da cultura, principalmente com relação às mulheres, que é isso que eu quero destacar, diz assim: eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Agora nós vamos ver a motivação dessa mulher. Ela entra numa casa sem ser convidado, sem ser convidada. Já imaginou? Você já passou por isso? Ir para uma festa, ir para a casa de alguém sem ser convidado? É uma sensação ruim. E agora aquela mulher, ela foi, só que o que a motivava não era sair na foto. O que a motivava não era receber aplausos. O que a motivava não era ser aplaudida, nem ser ovacionada, nem dizer, puxa vida, como você pregou. Meu irmão, a sua pregação é tremenda, caiu fogo do céu. Aí eu e você, às vezes, enchamos o pescoço e mudamos a voz, dizemos, Deus tem me usado.
que às vezes nós queremos impressionar Deus até com o timbre da voz, como se Deus não nos conhecêssemos. O que impressiona a Deus não é uma voz bonita, o que impressiona a Deus não é um português polido. É bom, é ótimo falar um português correto. Que é uma coisa ruim para você se sentir mal é alguém falando português ruim, mas isso não vem ao caso. O que impressiona a Deus não é as nossas técnicas de oratória. O que impressiona a Deus, nada. Agora, o que chama a atenção de Deus é um coração contrito e um espírito quebrantado. A Bíblia diz que esse, o Senhor, Ele não despreza. Então, meu querido, essa mulher, versículo de número 38, diz assim: estando por detrás dele, chorando. Você não vê nenhum choro no fariseu. Você não vê nenhum resquício. Você não vê nada de arrependimento. Então a motivação daquele homem é a motivação de milhões e milhões, de milhares e milhares que infelizmente não entenderam o que é evangelho. Evangelho não é autopromoção. Evangelho é arrependimento. Evangelho não é para nós sermos ricos. Evangelho é para nós sermos salvos. Evangelho não é, querido, um parque de diversões. Evangelho é um campo de batalha. Evangelho não é para nós recebermos tapete vermelho. Observe, querido, que para que pregação mais bonita, para que pregação mais poderosa do que a pregação de Estevão, uma pregação totalmente bíblica, totalmente cristocêntrica, mas quando terminou a pregação, ele não recebeu aplausos, nem um convite para pregar no Camboriú, ele recebeu pedradas. Não, quando terminou, não colocaram ele num carro de ar-condicionado e levaram para um hotel 5 estrelas. Não lhe deram um terno brilhante e nem um sapato de 5 cores de couro de calango. Não. Ele foi apedrejado. Versículo de número 38 diz assim: e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com unguento. Agora a motivação daquele homem vai ser revelada agora. Quando viu isto, o fariseu, que o tinha convidado, dizendo consigo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. Ou seja, além de mulher, pelo contexto da época, além de mulher, uma pecadora. E além de pecadora, uma mulher. Ou seja, quem e qual. Eram dois sentidos diferentes, devido ao contexto da época, que os irmãos já sabem, eu não vou entrar no mérito da questão. Quem e qual é a mulher? Essa mulher está me tocando. Se fosse eu, não deixaria. Eu sou religioso, eu sou puro, eu sou santo. Esse era o pensamento do fariseu. E ele vai dizer assim: se este for o profeta, observe que a motivação dele não era de adorar a Deus, já estava colocando em xeque, já estava colocando, meu querido, em a prova o caráter e a divindade e o chamado de Jesus. O versículo número 40, Jesus agora vai quebrar todos, vou usar aqui uma expressão expressão muito conhecida, né, de muitos pregadores, vai quebrar todos os protocolos aqui, os paradigmas, vai quebrar toda a religiosidade, quando no versículo 40 ele vai dizer assim: e respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Meu irmão, pense numa cara de pau. Pense numa falsidade. Será que existe isso hoje? Versículo de número 41, Jesus agora vai fazer uma parábola para eles. Diz assim: um certo credor, o próprio Jesus, tinha 2 devedores. Quem? Né? No caso, a mulher e o Simão. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E ambos, olha aí, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E disse: julgastes bem. Ora, agora foi que ele se orgulhou. Pronto, eu entendo de tudo. Eu sei de tudo. Agora foi que ele ficou orgulhoso mesmo, né? Rapaz, eu convidei Jesus, Jesus ainda está me elogiando ainda. Acabei aqui no pensamento de duvidar dele e ele disse, ainda está me elogiando. E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. Agora o versículo 44 diz assim: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Agora a pergunta é: será se Simão não tinha visto a mulher? Lógico que tinha. A priori nós acabamos de ler
que ele disse assim, se esse for a profeta, saberia quem e qual é essa mulher que ele tocou. Mas ver uma coisa, perceber é outra. Ouvir é uma coisa, dar atenção é outra. Ver, em certos momentos, é diferente de enxergar. E agora nós observamos que ele poderia ter visto ela, poderia ter visto os seus erros, ele somente estava vendo as suas falhas, ele estava olhando com o olhar do preconceito. Quem tem falsa motivação não vê como Jesus vê. Irmãos, graças a Deus que o Senhor nos vê com o olhar de misericórdia. Já pensou, meu querido, se Jesus tratássemos consoante nós merecemos? Lê o Salmo 103, você vai ver isso. O Senhor não nos trata consoante nós merecemos. Ele nos trata conforme a nossa misericórdia. E Jesus pergunta, vê esta mulher? Em outras perguntas, Jesus estava dizendo, você não está enxergando o que eu estou vendo. O que o Simão estava enxergando, porque a sua motivação de adorar Jesus não era verdadeira, era apenas de sair na foto. E quem tem falsa motivação não consegue enxergar a misericórdia de Deus na vida dos outros, só tem coragem, só tem capacidade de enxergar a bênção de Deus na vida dele mesmo. Quem tem falsa motivação não consegue, não tem a alegria de ver o outro ser salvo. Parece-me que o evangelho é só para ele. Se possível, funda uma igreja só para ele, com Jesus só para ele, com a salvação só para ele, e ainda escolhe quem é que entra no céu, se for amigo dele. Se você observar, querido, Simão vai dizer assim, e Simão respondendo disse, tenho para mim que aquele é quem mais perdoou. E ele disse, julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os meus pés. Ele recebeu Jesus tão friamente que ele esqueceu das normas da casa, do costume da época, que era lavar os pés de um convidado. E ele não fez isso, porque a intenção dele não era adorar Jesus, não de recebê-lo, nem como hóspede. E ele disse, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Olha aí, irmãos. Mas esta regou-me os pés, ou seja, lavou, molhou os pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Ou seja, enquanto, Simão, tu me negaste água para os pés, essa mulher não usou água. Ela usou alguma coisa, irmãos, que custou caro. Lágrimas. Você já parou para observar que 3 coisas que nos custam caro, que é sinônimo de renúncia, é sinônimo de luta, é sinônimo de arrependimento? Anote aí que qualquer dia eu vou fazer uma pregação sobre essas 3 coisas: lágrima, suor e sangue. Essas 3 coisas são símbolo de luta, símbolo de arrependimento, de dedicação, de doação. Essas 3 coisas são caríssimas. Lembra o que foi que Jesus fez por nós? Jesus chorou lágrimas e ele suou gotas de sangue. Observe aí essas 3 coisas na vida de Jesus. Então observe, meu querido, compare comigo esse texto e veja o que é que ele diz, olha, eu entrei na tua casa e tu me negaste água. E essa mulher não lavou, tu não me negaste água para os pés, e essa está lavando com lágrimas. Versículo de número 45 diz assim, não me deste ósculo, ou seja, um beijo no rosto, que era comum entre os judeus, e em alguns povos ainda é comum. Não me deste ósculo, até no nosso Brasil é comum, uma mulher, não é, abraça a outra, tem que dar aquele beijo meio do Paraguai, né, que é lá no canto, né, mas é comum. Observe, não me deste ósculo, ou seja, tu me negaste de beijar o meu rosto, e esta mulher não teve receio nenhum em beijar os meus pés. Já imaginou, querido? Já parou para pensar isso? Quem é religioso, quem tem falsa adoração, quem tem falsa motivação, não tem coragem nem de beijar o rosto de Jesus. Mas quem é adorador, quem está arrependido, beija os pés de Jesus. E pensa no lugar bom para nós estarmos, é aos pés de Jesus. Hein, queridos? Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés, ou seja, desde que começou o culto. Ah, se nós fizéssemos isso, quem dera, quando passar esse recesso, quando passar esse enclausuramento, essa quarentena, voltemos nós para a igreja transformados e comecemos a louvar Deus desde a porta da igreja. E desde que começou o culto, ela vai dizer assim, desde que essa mulher entrou, ela não perdeu tempo, porque ela estava arrependida. Quem está arrependido
não perde tempo com outras coisas, adora a Deus. Quem está arrependido, cai aos pés de Jesus. Quem está arrependido, fica aos pés de Jesus. Quem está arrependido, adora aos pés de Jesus. Então, querido, o versículo de número 46 diz assim: não me ungistes a cabeça com óleo. Alguns historiadores vão dizer que quando na cultura de alguns povos, principalmente judaica, quando alguém chegava a mim ou à sua casa, de algum tempo em tempo, 2 horas, não sei, varia muito de historiadores, vai dizer que um sinal de dizer que você era bem-vindo, vinha um empregado e colocava um pouco de óleo sobre a cabeça de cada um, tentando dizer o seguinte, na nossa cultura: você é bem-vindo, você é bem-vindo, você é bem-vindo, e colocava um pouco de óleo na cabeça. E disse: olha, eu entrei na tua casa e não me ungiste da cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Observe, óleo, dependendo da situação, é uma coisa, unguento é outra. Agora eu quero te perguntar uma coisa, meu querido. Independente do perfume que você usa, deixa eu te perguntar, você compraria um perfume para passar nos pés? Quem de vocês compraria um perfume caríssimo? Hein? Cada um de vocês, cada um de nós temos um perfume preferido. Tá certo? Não vou dizer nomes alguns aqui para não fazer comercial, porque essa não é a minha intenção. Mas tem perfume bom, tá certo? Desde que não seja perfume japonês, em Akakura, mas o perfume é bom, é bênção. Você usaria o perfume nos pés? E agora aquela mulher disse: olha, não me ungistes a cabeça, versículo 46, com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Os irmãos já sabem da história, eu vou apenas repetir, tá certo? Algumas coisas que você já sabe. Aquele perfume custava em torno de 1 ano de salário mínimo. Aquele perfume provavelmente seria nardo, vindo da Índia. Um perfume que era tão caro, aproximadamente no máximo 35 ml. Era um perfume que tinha que ser quebrado o vaso, só daria para colocar num vaso de mármore ou alabastro ou uma pedra fina, tá certo? E teria que ser quebrado para aproveitar todas as gotas. E observe, querido, que também a cultura dizia que aquele perfume era guardado para a noiva no dia das núpcias. E observe que essa mulher havia perdido essa oportunidade. Não estou aqui para julgá-la, o que ela fez ou deixou de fazer. E agora ela resolve usar aquilo que ela não usou nos seus relacionamentos, aquilo que seria a alegria para os seus relacionamentos se não fora, agora ela estava usando aos pés de Jesus. Um lugar bom para nós estarmos aos pés de Jesus, não é assim? Um lugar bom para nós estarmos é aos pés de Jesus. Então eu pergunto, qual é a nossa motivação em servir a Jesus? Tem até um hino que diz, né? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Que Deus em Cristo vos abençoe, que a graça de Cristo seja com todo o povo de Deus. E a pergunta mais uma vez, qual é a nossa motivação em servir a Jesus? Que o Senhor nos guarde de sermos Ananias e Safira, que o Senhor nos guarde de sermos Saulo de Tarso, que o Senhor nos guarde de ser Judas Iscariotes, que o Senhor nos guarde, meu querido, de sermos qualquer outro, mas que o Senhor nos faça parecido com essa mulher, que viemos adorá-lo na beleza da sua santidade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Irmão Jackson está perguntando, que beijo do Paraguai é esse? Irmão Jackson, é igual aquela paz do Senhor, cartão de crédito, que é só na ponta dos dedos, viu? Que o camarada dá a paz do Senhor e vira o rosto para não olhar para você, tá certo? É a falsa religiosidade. É aquela paz do Senhor que é só com a mão de longe, não é mais nem paz do Senhor, é só passou. Tá certo, irmão Jackson? Deus em Cristo abençoe. Irmã Jane, irmão Helder, mestre Helder. Satisfação inenarrável, viu? Falar com o Senhor, viu? Irmã Jane Nogueira, irmã Kelly Lima, todos os nossos amados irmãos. Não quero ser aqui injusto e esquecer o nome de cada um que estão online, tá certo? Edivando Souza, Deus em Cristo vos abençoe. Tem mais alguém? Israel da Silva, Deus o abençoe poderosamente. Mais algum dos irmãos? Faço questão de citar o nome de cada um, tá certo? Deus em Cristo vos abençoe poderosamente.
Deus abençoe a vida e a família de cada um. Um abraço, um cheiro no coração. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém e graças a Deus.